Bom, hoje nós vamos olhar para Mateus 6:10, vamos continuar estudando a oração do Pai Nosso. Eu quero introduzir esse tema da terceira petição de Jesus: seja feita a tua vontade. Jesus, na oração do Pai Nosso, em Mateus 6, versículo 9, ele diz: portanto vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a ideia do texto, a ideia dessas três petições, é que Jesus está mostrando para nós que a prioridade na nossa vida precisa ser Deus. Então, santificado seja o teu nome, né? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Hoje a gente vai ficar olhando apenas para essa terceira petição. Essa é a terceira petição que Jesus faz na oração do Pai Nosso e a gente vai estudá-la hoje. Os três primeiros pedidos na oração do Pai Nosso expressam a nossa preocupação com a glória de Deus. Então, santificado seja o teu nome. A ideia de santificação no nome de Deus é que nós, através da nossa vida, possamos santificar o nome de Deus na nossa vida com ações, com palavras, nossas atitudes. O nome de Deus ser glorificado. E venha o teu reino tem a ver com um governo. Não é um governo terreno. A ideia de venha o teu reino não é que Jesus está querendo implantar um reino para governar na vida terrena. Não é essa a ideia. O reino de Deus é implantado no coração do homem. Então é invisível, é espiritual, é algo interno, que tem a ver com o caráter, a transformação do caráter. Cristo sendo Senhor e nós servos. Essa é a ideia. E a sua vontade é o que a gente vai olhar hoje. Aí tem um detalhe: Deus não será glorificado, santificado, e o nome dele não será, o governo dele não será implantado e a vontade dele não será feita se eu não me submeter ao senhorio de Cristo. Então, o que a gente precisa aprender hoje e lembrar sempre, quando olhar para o Sermão do Monte, o Sermão do Monte foi escrito para cristãos, eu e você, quem nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não consegue viver essa realidade de santificar o nome de Deus, de implantar o reino dele, permitir que esse reino seja implantado, o governo dele, o poder dele. E Jesus precisa ser Senhor e Salvador para que o governo, o reino dele seja implantado e a vontade dele se cumpra na minha vida e na sua vida. Tá bom? Quando Jesus ora e quando nós oramos, a oração do Pai Nosso pode ser orada por nós, é um modelo apenas, né? Mas quando a gente ora, seja feita a tua vontade, nós estamos lembrando que Cristo é Senhor, Deus é o Senhor e eu e você somos servos. Há uma clara distinção entre Deus e eu. Deus é santo, por isso santificado seja o teu nome. Ele é Senhor, por isso vem o teu reino. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável, e eu quero submeter a ela. Não é que eu vou me anular na minha vontade. Deus não anula a minha vontade, mas fazer a vontade de Deus é algo que vai nos trazer alegria, é algo que vai nos trazer realização. É muito bom viver debaixo da vontade de Deus. E aí você vai olhar para Cristo, já pode abrir sua Bíblia lá, em João capítulo 6, nós vamos ver que para que isso aconteça, para que seja uma realidade, nós dependemos dele, precisamos depender dele, e isso deve nos colocar numa posição de humildade, submissão e obediência a Cristo. Do contrário, a vontade dele não será estabelecida. E aí, como nós temos falado ao longo desse tempo, estudando a oração do Pai Nosso, se o nome de Deus não for santificado, o reino dele não será implantado. E se o reino dele não for implantado, a vontade dele não será estabelecida. Você percebe que uma depende da outra? Então, para a vontade de Deus ser feita, eu preciso me submeter ao senhorio dele. Para que o senhorio de Cristo aconteça, eu preciso santificar o nome dele na minha vida, viver vida correta, vida ilibada, andar na verdade, andar na luz. Filipenses 4:7 vai nos dar uma dica sobre isso. 4:8, né? Tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é honesto, tudo que é de boa fama, vem da verdade que é Cristo, né? É isso que deve ocupar a nossa mente, tudo que é verdadeiro,
É isso que deve ocupar a nossa mente. Paulo vai falar isso em Filipenses. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. Mas por que a gente vai olhar para João 6, 38 e 40? Eu vou pedir a Wanda para ler, por favor. Todo mundo já encontrou? Cristo, ele é o nosso exemplo. Ele, como exemplo, deve ser imitado. E o que Jesus nos ensina em João 6, 38 a 40? Pode ler, Wanda, por favor. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade do Pai, o qual me enviou, que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu, mas que eu os ressuscite no último dia. De fato, esta é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Ok, então Jesus claramente está apontando para a missão dele. Nós falamos isso domingo passado. O foco de Jesus foi implantar o reino de Deus na terra. Esse foi o objetivo dele, do começo ao fim. Se você olha Mateus principalmente, todo o programa do reino está implantado aqui, cada etapa. Então Jesus se ocupou disso. 99% do tempo da vida de Cristo foi implantando o reino de Deus na terra, através da sua própria vida. Então, por isso eu e você devemos imitá-lo. Ele cumpriu a vontade de Deus. Quando ele vai orar lá, na oração sacerdotal, em João 17, nós vamos ver ele declarando isso. Nós vamos chegar lá daqui a pouco. Você vai ver que Jesus cumpriu cabalmente esse propósito. Jesus sabia que a vontade de Deus era que ele morresse na cruz e ressuscitasse ao terceiro dia para cumprir a missão. Qual é a missão e propósito de Cristo? Morrer por nós, ressuscitar ao terceiro dia e assim matar a morte. E eu gosto dessa frase do pastor Isaac Nunes: Jesus matou a morte. Jesus tem todo o poder, porque nem a morte teve poder para detê-lo, porque ele é Senhor de tudo e de todos. A ele foi dado todo o poder. Ele disse lá em Mateus 28, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus nos delegou essa mesma autoridade, o poder foi delegado a nós, ok? Não precisa de explicação, pois seja feita a tua vontade é uma conclusão lógica da segunda petição, que tem a ver com a primeira petição. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Há uma sequência, tem que ser feito dessa forma. Você não pode, tem situações na nossa vida natural que tem etapas na vida. Um adolescente não nasce adolescente. Ele é feto, ele é gerado na barriga da mãe, chega aos 9 meses ele nasce, ele torna-se um bebê, ele vai crescendo, aí vem para a fase de criança, vem para a fase de junior, adolescente, depois se torna homem. São etapas na vida de uma pessoa. E no Evangelho do Reino, para que a vontade de Deus seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, Jesus está claramente ensinando a gente que tem uma etapa antes. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Por que Jesus vai falar assim na terra como no céu? Porque no céu a vontade dele já é feita. Os anjos submetem obediência total a Deus. Os anjos estão sempre ao dispor e submissos à vontade e obediência fiel a Deus. Então Jesus sabe disso, que lá nos céus tem obediência total a Ele e a vontade de Deus é realizada a 100%. Então, qual é o plano de Deus? Que nós aqui na terra possamos seguir dessa mesma forma. Essa obediência precisa ser voluntária, tá bom? Qual vai ser o resultado disso? A vida do reino de Deus entre os homens será cumprimento da sua vontade. Quando o reino de Deus for implantado, a vontade de Deus vai ser estabelecida. Então, não é que eu tenho que abrir mão da minha vontade, tá, irmão? Meus desejos, eu posso sonhar, eu posso planejar, não é me anular, mas é eu entender que a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Então vamos ler agora, tá bom? A vontade de Deus, ela é boa, aceitável e perfeita. Na minha tradução, Romanos 12, você pode abrir sua Bíblia lá, Romanos 12, versículo 2, diz assim, na minha versão:
E não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, Paulo está fazendo coro com Cristo aqui na oração que Jesus nos ensinou a fazer. Para que a vontade de Deus seja feita, tem que haver essa transformação de mente. A minha mente precisa ser afetada. O mais importante na minha vida e na sua vida é que a vontade de Deus se cumpra na minha vida e na sua vida. Às vezes nós não entendemos algumas situações, mas Deus nunca erra, então seguir a vontade dele, cumprir a vontade dele, será sempre melhor para mim. Como que eu vou conhecer a vontade de Deus? Através da palavra. Por isso que estudar a palavra é importante. A palavra, o manual, a Bíblia é um manual. Ela vai mostrar para a gente que direção ir em qualquer assunto, em qualquer área da nossa vida. Deus deixou a palavra escrita para nós para nos orientar. Qual é o caminho que devemos seguir? Ok? Quando a gente olha para Romanos 12, 2, a gente vai perceber que nosso Pai que está no céu, que é infinito em conhecimento e amor e poder, ele deve ser obedecido, porque não obedecê-lo, na verdade, é lutar contra um poder que nós não temos como ter alegria, sucesso e felicidade fora da vontade de Deus. Você pode observar, a pessoa pode ser intelectual, pode falar 4, 5 línguas, ela pode ter muito dinheiro, pode ter muito poder nas suas mãos, muita autoridade delegada sobre ela, mas ela não terá a satisfação, a plena paz e alegria que só Deus pode dar. Então é uma loucura a gente resistir a esse poder. Primeiro que nós não podemos resistir a esse poder, né? A gente olha para a história bíblica, vai lembrar de Jonas. Jonas tentando fugir de Deus, como se Deus não pudesse saber onde ele estava, né? E aí ele vai, era para ir para Nínive, ele vai para Tarsis. E Deus então vai ao encontro dele, eu mandei você ir para Nínive. Quando a gente pensa na vontade de Deus, a gente tem uma discussão na teologia sobre a soberania de Deus. Deus é soberano, mas ele não obriga a gente a fazer a vontade dele. Ele mostra o caminho e a gente tem a opção de seguir aquele caminho não. Mas tem situações na nossa vida que Deus não permite, na sua soberania, a nossa escolha. Quando se trata de vida ou morte, Deus vai intervir sempre. Deus vai dizer não, e quando o não dele chega ao meu coração e ao seu coração, sempre é por amor. Então algumas orações nossas não foram respondidas porque Deus, no seu infinito amor por nós, percebeu que aquilo ali era perigoso, não estava na hora. Então a gente precisa entender que a vontade de Deus é sempre boa, sempre perfeita e sempre agradável. Eu não tenho que ter medo, eu não tenho que ter dúvida, que tudo que está acontecendo comigo é permissão e a vontade de Deus. Tudo que está acontecendo com você é permissão e a vontade de Deus. Deus não perdeu o controle da nossa vida. Então tem atos da soberania de Deus que ele não vai deixar a gente opinar na história, até porque a gente não sabe. É igual um filho querendo ensinar um pai, né? Uma criança de 4 anos pode ensinar o pai a dirigir? Não. Ele vai até dirigir o carrinho dele, mas ele não tem habilidade, entendimento, conhecimento intelectual, prático do que é dirigir. Então algumas vezes acontece isso com a gente. Quando Deus vê que nós estamos saindo do propósito da soberania dele, ele então diz não para nós e assim ele guia a nossa vida. A vontade de Deus, ela vai sempre passar pela soberania dele. Não há um acaso. As coisas não acontecem sem querer ou por acaso na minha vida e na sua vida. Tudo que nós já vivemos foi por permissão ou soberania de Deus. Deus nunca perdeu o controle da minha vida e da sua vida. A vontade de Deus, ela já é realizada nos céus. Os anjos estão sempre em prontidão para obedecer às ordens de Deus. Esse também deveria ser o nosso desejo, louvá-lo, adorá-lo e obedecê-lo. É por isso que Jesus estava orando aqui na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade. A ideia de que seja feita a tua vontade, irmãos, não é que Jesus estava com medo ou achando que ele não poderia cumprir a vontade de Deus. Jesus sabia que a vontade de Deus era que ele fosse à cruz. Mas ele está falando para mim e para você. Olha, a vontade de Deus é a melhor opção. Escolha sempre a vontade de Deus. Caminha sempre nessa direção, porque você vai ser feliz. Então,
maneira de louvá-lo, adorá-lo e obedecê-lo é olhar e consultar o manual. A Bíblia diz, não mintais uns aos outros. Então eu vou seguir o mandamento, não mintais. A Bíblia diz, não levantar falso testemunho. Eu não vou levantar falso testemunho. A Bíblia diz que eu preciso perdoar. Eu vou perdoar. A Bíblia diz que eu preciso amar. Os verbos estão no imperativo. Todo verbo no imperativo é mandamento. Eu preciso obedecer. Então, não tem desculpa para a gente não obedecer, porque está tudo escrito aqui, é só olhar o que está escrito e obedecer. Quando nós resistimos à vontade de Deus, é aquela hora que a gente dá a cabeçada, aquela hora que a gente vai pelo caminho errado, é aquela hora que a gente escolhe de maneira errada, não deveria ter escolhido isso, e aí isso às vezes geralmente vai trazer transtorno para a nossa vida pessoal. Quantas vezes eu e você decidimos e escolhemos sem consultar a palavra? Pensa aí algumas decisões que você tomou e que você esqueceu de consultar a palavra, ou propositalmente você foi teimosa e fez o que não era para ser feito, porque Deus, a Bíblia te dava um caminho, a palavra te dava um caminho que era o caminho certo, mas você e eu pegamos o atalho. Quantas vezes a gente fez isso? E todas as vezes que a gente fez isso, a gente se arrependeu. E aí, o bom é que tem a chance, né? De se arrepender e voltar e fazer o caminho de volta. Foi o que o filho pródigo fez. Ele caindo em si, ele arrependido, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm comida em abundância e eu aqui pereci fome? Aí ele decide, vou voltar e vou dizer, pequei contra os céus e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos seus jornaleiros. E aí ele volta para casa arrependido. Essa decisão tornou a vida daquele jovem para a sensatez e ele voltou à obediência, ele voltou ao relacionamento com o pai. Voltar é sempre uma decisão sábia. Reconciliação é sempre uma decisão sábia. Ok? Devemos aguardar e ansiar pela vida do Reino de Deus na terra, para que a vontade de Deus seja feita na terra e nos céus. Aí, 2 Pedro 3, versículo 13, depois nós vamos ler também 2 Pedro 3, 11. A vontade de Deus com relação ao seu reino implantado na terra, que estão associados, está bem caracterizada aqui por Pedro, em 2 Pedro 3, versículo 13, e depois fica com a Bíblia aberta aí, porque nós vamos ler o versículo 11 também, tá bom? Segunda carta de Pedro 3, versículo 13, e depois nós vamos ler o 11. 3:13. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Quando Pedro está falando de novos céus e nova terra, ele está falando da nossa viva esperança, da glorificação. A salvação termina com a glorificação, que acontecerá com o arrebatamento da igreja. Então, quando meu coração anseia pela vinda do reino, a implantação do reino, eu estou me submetendo à vontade de Deus, eu estou contribuindo e colaborando. E aí nós vimos semana passada o versículo 11, que nós lemos, e vamos ler de novo, 11 e 12, porque aí vai dar um sentido bem interessante para o que nós estamos pensando sobre o reino de Deus e a vontade dele. Versículo 11. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, está falando do mundo, né? Que a gente enxerga hoje do cosmos, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento de piedade. Olha o versículo 12, que nós vimos semana passada. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Então, Pedro está lembrando que a vontade de Deus será plenamente realizada com a vinda de Cristo para nós vivermos junto com Ele. Isso tem a ver com novos céus e nova terra. Apocalipse vai fechar isso de maneira muito jóia. Apocalipse 21, nós também já lemos na semana passada. Então, os olhos de Pedro está quando que a vontade de Deus será plenamente realizada. A oração de Jesus lá no Pai Nosso em Mateus 6. Quando Jesus voltar e a igreja for arrebatada e nós vivemos para sempre com Ele. Então, novos céus e nova terra.
tudo será reestruturado e nós reinaremos com Cristo. O reino dele implantado vai ser concretizado com sua vontade estabelecida na minha vida e na sua vida, quando Deus será então glorificado através da glorificação, que é o final da doutrina da justificação e da salvação. Quando Jesus ora lá em João 17, a gente vai voltar a isso lá no texto de novo, eu dei essa tarefinha para vocês, né? Olhar João 17, comparando com Mateus 6, a oração do Pai Nosso, comparando com a oração sacerdotal. Vocês encontrarem as semelhanças na oração do Pai Nosso e na oração sacerdotal. A primeira semelhança, Jesus vai se dirigir a Deus como Pai, tanto em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, quanto aqui na oração sacerdotal. Versículo 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos e disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica o teu Filho para que teu Filho glorifique. Então a primeira semelhança aqui, ele diz lá: vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Aqui Jesus começa orando, chamando Deus de Pai. O relacionamento que Jesus quer enfatizar, meu com Deus, é de um filho para com o Pai. Você e eu temos esse relacionamento. E aí, uma outra semelhança está no versículo 12, 13, 5 também tem: glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo com a glória que eu tinha antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus e tu me confiaste a eles, tendo guardado a tua palavra. Mas o versículo 13: mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo para que eles também tenham o mesmo gozo completo em si mesmo. A alegria, que santidade, santificado seja o teu nome, está lá no versículo 9, né? No 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim que você vai olhando o texto, você vai encontrando as semelhanças, com palavras que vão se repetindo e conceitos, né, de verdades, tanto em Mateus 6, na oração do Pai Nosso, quanto na oração sacerdotal. Por que a gente encontra semelhança? Porque é o mesmo Cristo orando e a submissão, a mente de Cristo, ela está já mostrando para mim, sinalizando para mim e para você qual é a vontade de Deus. Então Jesus está submisso a Deus lá na oração do Pai Nosso, e Jesus está submisso ao Pai aqui na oração sacerdotal. A obediência, a adoração, a glorificação, como também há lá na oração do Pai Nosso. Quando Jesus vai falar: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, Jesus está falando da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que haja comunhão entre Pai e Filho, entre Deus e você, entre eu e Deus, entre Deus e nós. Então a vontade dele está estabelecida. Ele ora isso no versículo 24, João 17. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. E o versículo 25, Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Então Jesus está declarando que a vontade de Deus se estabelecerá quando muitos conhecerem a Cristo. A vontade de Deus é que todos cheguem à salvação. Quando a gente olha para versículo 3, aqui está o centro da vontade de Deus, né? A soberana vontade de Deus. A maior alegria, o maior alvo de Deus ao enviar Cristo está aqui no versículo 3. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste e que me confiaste para fazer. E aí Jesus está declarando que a vontade de Deus é esta aqui: a vida eterna seja conhecida plenamente por muitos que ainda hão de crer. Então, qual é a função da igreja? Igreja como corpo, o corpo que é a igreja. Nós, como igreja, precisamos cumprir a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? A missão da igreja,
quando nós cumprimos aquela missão ali, ó, tornar Jesus Cristo conhecido no mundo a partir de Vila Valqueire, Atos 1:8, quando a gente cumpre essa missão, nós estamos estabelecendo a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que a vida eterna seja plenamente conhecida. Por isso nós precisamos pregar em tempo e fora de tempo. Hoje, amanhã, depois, as oportunidades vão surgindo. Então, o meu foco e o seu foco numa conversa deve ser sempre santificar o nome de Deus, que o reino dele seja implantado no coração e na mente daquela pessoa, é o reino interno, mas também que a vontade de Deus se estabeleça. Qual é a vontade de Deus? Que muitos venham conhecer a verdade. E a verdade é Cristo. Eu preciso pregar esse evangelho. Não é religião, irmão. Não vai discutir religião no trabalho, na faculdade. Esquece a religião, esquece. Pensa só nisso aqui, João 17:3. Qual é a minha missão na faculdade? João 17:3. A vida eterna é esta: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Esse foi o assunto de Paulo, esse era o assunto de Jesus quando caminhou aqui na terra. Então, vontade de Deus é que as pessoas conheçam a vida eterna. Tem aqueles que não vão entender, que vão rejeitar? Tem. Mas eu não tenho a autoridade de decidir quem vai e quem não vai aceitar a Cristo, vai receber a Cristo. Por isso que eu preciso testemunhar, pregar o Evangelho. Tá joia? Para terminar, a minha conclusão hoje vamos parar aqui, tá bom? Minha conclusão de tudo que a gente já estudou hoje: santificado seja o teu nome, nesse período a gente já estudou, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Semana que vem nós vamos entrar naquelas nossas necessidades materiais, emocionais e espirituais, tá bom? É o pão nosso, né? De cada dia, nós vamos estudar semana que vem. Conclusão de hoje, para a gente fechar bem o nosso estudo da oração do Pai Nosso. Se o nome de Deus não for santificado através de nossas vidas, o seu reino não virá a ser estabelecido e a sua vontade não será cumprida na terra. Por isso, essas três sentenças, elas são inseparáveis e uma complementa a outra. Se você entender que Jesus tinha isso em mente, você está entendendo a oração do Pai Nosso. E aí tem um detalhe: se a gente entender essa primeira parte da oração, que a oração do Pai Nosso é dividida em duas partes, né? Essa primeira parte nós estamos terminando. Se a gente entender essa conclusão aqui, nós vamos entender a segunda parte. Necessidades materiais. Por que Jesus começou com necessidades materiais? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós já pincelamos isso. O pão nosso são nossas necessidades materiais. Depois ele vai falar sobre a necessidade emocional e a necessidade espiritual. Nós vamos estudar agora essas três partes e assim fecharemos a oração do Pai Nosso. Então, você entendeu isso? Santificado seja o teu nome. Se o nome de Deus não for santificado, se não tiver temor, se não tiver essa preocupação de me santificar para que Deus seja glorificado, o reino dele não será estabelecido na minha vida, é reino interno, e a vontade dele não será cumprida, porque eu não vou estar me submetendo, obedecendo à vontade dele. A vontade dele está expressa na sua palavra. Então, deu para entender isso? Mesmo você que não veio toda a sequência, lendo essa conclusão, fica claro? Fica claro que se eu não santificar o nome de Deus, o reino dele não será implantado. Se o reino dele não for implantado, sua vontade não será cumprida. Fechou bem? Eu acho que deu uma conclusão boa, né? Então, é isso que nós queremos entregar hoje, e eu espero que você tenha aprendido e retido esse conhecimento. Semana que vem, se Deus permitir, a gente vai partir para a segunda parte da oração do Pai Nosso. Amém? Deus abençoe você, tenha uma feliz semana.